Queridos irmãos, que a paz, que o amor, que a luz do doce e meigo Rabi da Galileia, o nosso querido e amado Mestre Jesus, parafraseando o Haroldo Dutra Dias, ele sempre diz, e eu gosto dessa expressão, o nosso irmão mais velho, aquele que nos disse que não fomos nós que o escolhemos, ele quem nos escolheu. Recebeu do Pai a incumbência, a missão de dirigir, de conduzir as nossas almas na direção do reino de Deus. Pois, irmão experiente, consciente da sua tarefa, da sua responsabilidade, sabedor de tudo aquilo que já havia experienciado, não tinha dúvida de que ele daria conta. Ao ponto de nos dizer, das ovelhas que o meu Pai me confiou, nenhuma se perderá, pois que todas estarão comigo um dia nas terras de Abraão. Isso nos chama a atenção da importância da confiança, da necessidade de que nós confiemos em Jesus. Nesses momentos difíceis em que a humanidade está atravessando. Momentos de guerras e rumores de guerras. Momentos de grandes injustiças. Que em alguns momentos, se não estivermos atentos, vigilantes, o nosso amor se esfria. E ele havia nos alertado que chegaria um dia que as iniquidades seriam tantas que até o amor dos justos esfriaria. Mas ainda não seria o fim, apenas o começo do fim. E nós estamos vivendo esses dias. Dias de transição, dias de transformação. Dias que estão exigindo de nós um pouco mais de atenção. Um pouco mais de um estado de consciência e vivência. Vivência do Evangelho. Vivência dos princípios que ele tão bem nos ensinou. Momentos importantes para que nós nos predispomos a tomar, a beber da árvore do conhecimento do Evangelho do Cristo. Simbolizada no Evangelho, na figura da figueira, que para os hebreus representa a árvore da ciência da religião. E não podemos ter então apenas a aparência da religiosidade, a aparência do cristão, como aquela figueira frondosa, bonita, cheio de flores, cheio de folhas verdes, mas que naquele momento não oferecia o fruto que alimentasse a alma daqueles espíritos sedentos de amor, sedentos de justiça, sedentos de compaixão, que é o que está acontecendo com todos nós nesse instante.
E para a reflexão de hoje, nos foi proposto o capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo. Não se pode servir a Deus e a mamão. E a gente, quando vamos estudar o Evangelho, estudar essas mensagens, estudar as parábolas, algo é importante, a gente sempre diz isso. É importante que nós saiamos do campo da letra que mata, saiamos do campo da materialidade e levemos isto para o campo do espírito. Porque Jesus não falava para corpos, Jesus falava para almas imortais, espíritos imortais, que somos todos nós, viajores da eternidade, filhos do amor de Deus, que saímos um dia da condição de centelha divina, surgindo no orbe, na condição da mônada primitiva, centelha da matéria elementar primitiva, mas trazendo em nós a semente da perfeição, a semente sagrada do amor de Deus, destinados um dia a chegarmos à condição de espíritos puros. E chegaremos lá, todos nós chegaremos lá. E é disso que Jesus nos fala o tempo todo. Esta é a missão do Cristo, de nos conduzir nessa direção. Mas nesses momentos em que a humanidade se engarfanha, em que a humanidade se convulsiona, em que a humanidade perde, parece que a direção dos valores espirituais, em que a humanidade esquece que está aqui apenas um momento na grande trajetória, e se aterra, se enlama, se engalfanha nos prazeres da materialidade, se engalfanha no êxtase do poder, buscando satisfazer a qualquer custo a necessidade, as necessidades, ou talvez a palavra melhor seja outra, porque necessidade, de acordo com os princípios do Evangelho, tem uma outra conotação. Mas a humanidade busca a qualquer custo atender aos desejos da matéria. Na matéria temos desejos, e segundo disse Siddhartha Gautama, o Buda, uma das causas do sofrimento do homem na terra são os desejos. Pois os desejos nos faz esquecer da nossa condição espiritual. E vivemos como se tivéssemos que atender à matéria, esquecidos do Espírito que vivifica, do Espírito que transcende a tudo isto. Por isso, a recomendação do Cristo: não se pode servir a Deus e a mamon. Mas se não analisarmos adequadamente essa passagem, dá a entender, parece que Jesus estava fazendo ali algo que condenando as coisas da matéria, condenando a riqueza, porque mamon significa riqueza, e nós podemos tomar disso para também transportar para outros significados
Não apenas riqueza financeira, material, dinheiro, mas também no sentido da riqueza do poder, das ambições, do intelectualismo sem uma direção justa, adequada. Mas Jesus estava em verdade dizendo que não se pode servir a esses dois senhores ao mesmo tempo, simultaneamente. Pois ou você agradará um e chateará o outro, ou adorará um e odiará ao outro. Mas para que possamos conviver com esses dois princípios, amando a Deus, é preciso que entendermos, buscar quais são as necessidades de Mamon. Qual a finalidade? Qual a razão das riquezas? Porque obviamente que Jesus sabia que nós precisamos, estando aqui na terra, encarnados na experiência na matéria, nós precisamos sim das coisas materiais, claro que precisamos. É com o dinheiro que se compra o alimento, o agasalho, o remédio. O bom uso do dinheiro promove o progresso, a ciência, o conhecimento. E isso tudo faz parte desse programa evolutivo que estamos experienciando aqui. Então Jesus nos fala, não está provocando em nós uma alienação às coisas da matéria, porque elas são importantes. Mas temos que entender então quais são as necessidades das coisas da matéria em nossas vidas, para que nós não sejamos então escravos dessas coisas, subjugados por essas coisas. Mas para que possamos usar adequadamente esses recursos, dizia ele, necessário é que o homem busque primeiramente, em primeiro lugar, o reino de Deus. E como diz um viajante ao sacerdote, o reino de Deus é a obra divina que se constrói no coração do homem. E quando nós nos embriagamos com esses princípios do reino de Deus, nós saberemos empregar bem as coisas materiais. Saberemos dar uma boa direção às coisas materiais. Iremos usufruir disto com justeza, com justiça, com parcimônia, com bom senso, sem que isso seja causa, motivo da perda da nossa encarnação, do nosso propósito reencarnatório. Porque quando nós nos embriagamos deste reino de Deus, construído nos nossos corações, nós então iremos compreender o significado da verdadeira riqueza. E diz um espírito amigo nesse capítulo 16 do Evangelho: a verdadeira riqueza é aquela que se constrói sem o prejuízo do nosso semelhante. Sem o prejuízo do nosso semelhante. Essa riqueza que se constrói pelo trabalho digno, justo, honesto, respeitando os meus direitos e respeitando o direito do outro.
não se apropriando daquilo que não é meu. Consciência que quando eu me aproprio daquilo que não é meu, eu terei que devolver um dia, sem dúvida alguma. Se o ladrão soubesse que ele terá que devolver, ele não roubaria. Se o sistema político soubesse que não se deve pegar o que não é seu, ele não pegaria. Se aquele que recebe sem trabalhar soubesse que terá que trabalhar para devolver, ele trabalharia. Pois está lá no item 16, capítulo 7, do livro Céu e Inferno. Tudo aquilo que nós pegamos que não é nosso, tudo aquilo que nós causamos de mal ao outro, nas fieiras do tempo, através de 3 princípios, nós iremos restabelecer. E quais são os 3 princípios? Primeiro, o arrependimento. Quando usufruímos, como tomamos aquilo que não é nosso, quando fazemos mal a alguém, deixando de olhar para aquilo que realmente é necessário, atendendo aos desejos apenas, nós teremos que um dia nos arrepender. Esse é o primeiro passo, para ajustarmos a nossa consciência com as leis de Deus, que se encontra dentro de cada um de nós. Quando se fala reajustar a consciência com as leis de Deus, estamos falando reajustar a consciência consigo mesmo. É aqui dentro, no interior da própria alma. E é por isso que nesse momento da humanidade estamos assistindo com tanta intensidade as doenças mentais tomando conta de todos nós. Doença mental é igual consciência culpada. O pano de fundo de uma depressão se chama culpa. Culpa que às vezes estamos arrastando há 5, 6, 10 encarnações. E que não paramos ainda para analisar, para nos arrepender. Porque esse é o primeiro passo. Segundo passo: expiação. Primeiro eu me arrependo, depois eu venho expiar. Eu vou sentir na pele aquilo que eu fiz o outro sofrer. E a gente vê isso acontecendo conosco todos os dias. Por que eu estou sofrendo isso? Por que eu passo por isso? Que mal que eu fiz a Deus? A Deus com certeza nenhum, mas a si mesmo. E o terceiro princípio para o reajuste da nossa consciência é a reparação, ou seja, a devolução. Se algo eu tomei do Zé Francisco, eu ter que um dia devolver a ele. Do contrário, a minha consciência estará me condenando. Não se pode servir a Deus e a mamão. E quando Jesus nos propõe, para que nós tenhamos consciência de tudo isto, necessário é que busquemos o reino de Deus. E no Sermão do Monte, ele nos fala de 5 parábolas. Ele nos fala de 5 parábolas. Uma mensagem pedagógica,
nos ensinando onde iremos encontrar, onde se deve se estabelecer o reino de Deus. E ele diz: o reino de Deus é semelhante a um pescador que saiu ao mar e lançou suas redes em busca do peixe. Onde é que estava o peixe? Dentro do mar. Onde é que está o reino de Deus? Dentro de nós. Dentro, está dentro, não é fora. Não busque o reino de Deus nas coisas exteriores, nos desejos fáceis da transitoriedade da matéria, porque tudo isso é perecível e a ferrugem destrói. E ao retornarmos para casa, nada disto levaremos. O reino de Deus é semelhante àquela senhora que, ao preparar a massa, colocou 3 medidas. E colocou uma medida de fermento, para que o fermento levedasse a massa. Dentro, o reino de Deus é obra divina a ser construído dentro do coração do próprio homem, dentro dessa centelha divina que somos todos nós. O reino de Deus é semelhante ao homem do campo que saiu a semear, jogou as suas sementes dentro das covas. Mas deverá cuidar para que não venham os corvos e comam as sementes. O reino de Deus é a obra a ser construída de nossos corações, mas tenhamos a vigilância para que os corvos do mundo não nos obsedie, não nos embriague, não nos tire desse estado de consciência e roube a possibilidade dessa construção divina. O reino de Deus é semelhante a um homem que passava por um campo e viu nas profundezas daquele campo um grande valor. Vendeu tudo o que tinha para comprar aquele campo, porque sabia que ali nas profundidades haveria grandes riquezas. Havia grandes riquezas. Dentro de cada um de nós há uma riqueza imensurável, imperecível, que é a semente do amor de Deus. Vós sois deuses, sois filhos do Altíssimo. Tudo que eu faço podereis fazer e muito mais, se tiveres fé, se tiver consciência, se tiveres perseverança, se compreender qual a direção que deve ser dada para a sua vida, para onde quer chegar, para onde está indo, onde quer chegar. Como disse o filósofo Sêneca, um dos precursores da filosofia estoicista, do estoicismo, na Grécia: o barqueiro que não sabe a que porto se dirige, nenhum vento lhe será favorável. Para onde você está indo? Onde você quer chegar? Por que você veio ao Centro Espírita hoje? O que você veio buscar aqui? O que te trouxe aqui? O que te move nessa existência? O que você quer para a sua vida? Quando você se levanta de manhã, o que te move, o que te propõe, o que te faz levantar da cama? Do contrário, se não souber, nenhum vento lhe é favorável. Mas naquele dia, Jesus chega em Jericó. E havia ali um homem chamado Zaqueu, que sabia da vinda do Mestre. Jesus chegando a Jericó. Jericó significa, representa
nessa linguagem espiritual que temos que usar para compreender a mensagem do Cristo, Jericó significa o ouro, o poder. Era o centro da arrecadação de impostos, dos impostos naquela época. Era o centro do comércio, onde circulava a moeda do império. E Jesus desce então de Jerusalém, símbolo da espiritualidade, e desce para o mundo físico, para o mundo da matéria, para Jericó, para orientar, para ensinar, para esclarecer, para iluminar. E ele estava passando por ali. Lucas disse, e ele estava passando, ele não se deteve, ele não se prendeu às coisas da matéria, ele passou por ali, como quem diz, aqui se passa apenas para buscar as experiências para o Espírito, mas não se detém aí, não se para, não se embriaga por essas coisas. E havia ali um publicano, chamado Zaqueu, coletor de impostos, chefe, era um homem rico, chefe dos coletores de impostos daquele lugar. E Zaqueu desejava ver Jesus. Ou seja, algo Zaqueu sentia que não estava bem na vida dele. Algo já incomodava Zaqueu. A embriaguez da matéria já o sufocava, o afligia, o atormentava. E ele desejava ver Jesus. Desejava se encontrar com Deus. Eu e o Pai somos um, disse o mestre. Aquele que vê a mim, vê a Deus. Aquele que vê a mim, irá a Deus. Aquele que conhecer a mim, nunca mais terá as trevas. Está no Evangelho de João. Mas aquele era de estatura baixa, pequeno, gordinho. No meio daquela multidão, ele sabia que seria difícil ver Jesus. O que é que Zaqueu pensou? Vou subir numa árvore. E era um pé de figueira, árvore da ciência da religião. Esse subir significa, eu preciso me elevar espiritualmente, tirar a minha mente das coisas da matéria, caso contrário, eu não verei a Jesus. Preciso buscar o conhecimento das coisas de Deus, para que eu possa ver Jesus. Então ele sobe. Esse subir é quando nós nos propomos a dar um novo significado, a fazer uma reforma íntima, a buscar aquilo que eleva a alma, pois só assim nós encontraremos esse Deus que está aqui dentro de cada um de nós. E diz o evangelista, e quando Zaqueu subiu a árvore, Jesus viu Zaqueu. Jesus sabe das suas intenções. Jesus conhece o coração, as necessidades, o propósito que vai no coração de cada um de nós. E se você se acende para isto, Jesus vai olhar para você. Dê um passo na direção de Deus e Deus dará 2 passos na sua direção. Jesus viu a intenção, o desejo, a ânsia, a sede da transformação que Zaqueu buscava.
Ele olha para Zaqueu e diz então: Zaqueu, depressa, desça-te daí, depressa. Essa busca é para já, é para agora, não é para ontem, não há mais tempo. E a espiritualidade nos tem dito enfaticamente: não há mais tempo, é agora. Uma separação do joio e do trigo está acontecendo agora no interior de nossos espíritos. Não é simplesmente a separação do bom para cá e o ruim para lá. É dentro de nós também a separação daquilo que é bom e daquilo que é ruim, que nós estamos carregando aqui dentro. Pois Zaqueu estava no meio daquela multidão. Que multidão era essa que Zaqueu se encontrava, que ele não conseguia ver Jesus? Qual é essa multidão? É a multidão das iniquidades que nós carregamos aqui dentro. É a multidão de orgulho, de egoísmo, de vaidades, de desejos. Essa multidão que nos impede de subir para ver Jesus. Enquanto nos permitirmos sermos alimentados dessa multidão de auto-obsessores que carregamos aqui dentro, porque nós somos os nossos maiores obsessores, ficamos culpando os espíritos? Não. Os espíritos não colocam nada na nossa cabeça, eles só usam aquele material que nós oferecemos, que já está aqui dentro. Ninguém é vítima. Somos todos responsáveis por aquilo que nós fazemos das nossas vidas, para a direção que damos para as nossas vidas. Então temos que eliminar essa multidão que nos obsedia, que nos crava na terra. Quando o cristão, quando o espírita, porque é uma coisa só, necessário é que ande sim com os pés na terra, mas com a mente voltada para o alto. Para que aquilo que você faz seja então envolvido, iluminado pelas coisas de Deus, pelo amor de Deus. Assim você irá conquistar a verdadeira riqueza, esses valores dignos que a alma deve amealhar a cada dia. Zaqueu, depressa, desça-te daí. É agora, não é amanhã, é hoje, é nesse instante, meus irmãos. O tempo urge. E talvez após essa encarnação, não saberemos quando teremos outra. Se é que teremos outra neste planeta, talvez nem aqui ficaremos. É agora, é nesse instante. E o Mestre nos chama. E temos que falar sobre isto. Porque disse os Espíritos através de Kardec no livro dos Médiuns: chegará o momento, se os homens não falarem, até os telhados falarão. Mas a mensagem chegará a todos os corações, a todos os ouvidos. E ela está chegando. Ouças quem tem ouvido de ouvir. Olhos quem tem olhos para ver. É agora, é nesse instante. Desça-te daí, Zaqueu. Ou seja, desça-te. No sentido de, venha para os princípios da humildade. Reconheça a sua pequenez. Reconheça as suas necessidades. Ao subir e ter o contato, não se embriague com orgulho, achando que é mais que os outros, que é melhor que quem quer que seja, que é privilegiado por Deus. Não, desça-te à humildade. Eu também preciso, eu também posso ajudar. É o estender a mão, é socorrer a dor que campeia aqui embaixo e que não é pouca. É o trabalho no bem, o exercício no bem, é a caridade. Porque está lá no
Capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, meu reino não é deste mundo. No final do capítulo, um espírito amigo nos fala algo interessante. Daqui um pouco, quando chegares do outro lado, não vão te perguntar quantos bens adquiristes, quantos cargos ocupastes, mas quantas lágrimas enxugastes. Quanto bem semeastes. A mensagem é clara. É clara. Na questão 627 do Livro dos Espíritos, 627. A 625 nos fala que Jesus é o modelo e guia. Na 627, os Espíritos perguntam a Kardec, mas se Jesus disse tudo, por que os Espíritos têm que vir e continuar falando? A resposta dos Espíritos é clara. Nós viemos para falar claro, para que não venhais amanhã dizer que não sabia. Podem ler lá, foi isso que escreveu lá. Questão 627. Quem tem o Livro dos Espíritos, chega na sua casa e abre e vê se essa não é a resposta. Para que não venhais dizer depois que não sabia. Essa foi a resposta dos Espíritos à pergunta de Kardec. Zaqueu, desce-te rápido, porque hoje ainda hei de me repousar em sua casa. Quando você abre o seu coração, quando você se predispõe, não tenha dúvida. O amor do Cristo envolve os nossos corações, envolve os nossos espíritos. Ele se faz morada, ele repousa através das nossas ações. Porque a mensagem do Evangelho é necessário que ela entre sim pelas nossas mentes, mas é preciso que ela escorregue para os nossos corações e se manifeste, materialize pelas nossas mãos. Do contrário, seremos apenas uma figueira seca, que não produz frutos. A fé sem obra está morta em si mesma, diz o evangelista Pedro, em Atos dos Apóstolos. Zaqueu então recebe Jesus em sua casa e diz a Jesus: mestre, de hoje em diante, tudo aquilo que tenho, darei metade aos necessitados. Sim, é o senso de responsabilidade, de consciência, porque ele também tinha os compromissos com a sua família, mas não deixou de olhar para aqueles que necessitavam. Se algo tomei de alguém, devolverei 4 vezes mais. O 4, uma linguagem simbólica do Evangelho, significa tempo de reiniciação, de recomeço, de começar. Olha como que tudo tem um significado. Maria Dolores tem uma frase interessante em um dos seus versos: onde estiver Jesus, nada se diz à toa. O engano pede luz onde a verdade mora. Jesus não disse uma palavra sequer sem que aquilo tivesse um significado, um objetivo, uma direção, uma intenção. Uma linguagem pedagógica fantástica. Antes de iniciar o seu messianato, ele jejuou durante 40 dias no deserto. Olha o número 4, simbolizando o recomeço. Moisés, durante 40 anos, conduziu o seu povo até a terra prometida, a Canaã, para uma nova vida, para um recomeço. Ao número 4. Tudo tem um significado, tudo tem uma razão de ser.
E eis que hoje, Zaqueu, a salvação chegou nesta casa, a salvação entrou nesta casa. O significado do nome de Jesus, Yahshua, significa salvação. Hoje Jesus entrou nesta casa para fazer morada. Mas isso estudo, essa mensagem, essa linguagem, nesse momento pede a cada um de nós algo do que ainda estamos absurdamente carentes: maturidade espiritual. Se nós observarmos com um olhar um pouquinho mais atento aos absurdos que nós estamos fazendo no nosso cotidiano, percebemos claramente que está nos faltando essa maturidade espiritual, esta consciência do que nós estamos fazendo aqui. Não percebendo que estamos perdendo tempo com coisas que não vão levar a lugar nenhum. No capítulo 2 do livro Mensageiros, André Luiz traz uma lição interessante para nós espíritas, falando agora para o nosso público, para o nosso rebanho. André Luiz nos fala que em nosso lar há um departamento que cuida do nosso planejamento reencarnatório. E nesse departamento, ele foi lá e, junto com o Aniceto, estudou algo interessante. Muitos de nós lá nos preparando por algum tempo para vir e sermos semeadores, multiplicadores, transmissores do Evangelho, no exercício sagrado da mediunidade. Mas, diz Aniceto a André Luiz, porém, André, infelizmente, poucos são aqueles que se preparam aqui, que chegam lá e realizam a tarefa. Nos perdemos nos desejos e esquecemos das necessidades espirituais que deve permear a nossa direção, o caminho de todos nós. Pense na sua idade agora. Se você tem 50, 60, 40, 30, pense na sua idade agora. Pois então, volte, se você tem 30 anos, vamos fazer um exemplozinho, cada um olha e pensa na sua idade. Se você tem 30 anos, volte agora 30 anos atrás, o dia que você nasceu. Ok. Voltou? Sentiu o momento em que você nasceu, há 30 anos atrás? Quem tem 40, 50? Ok. Agora, volte mais 2 anos. Se você tem 30, volta 32 anos. Volta 52. O que você estava fazendo há 32 anos atrás, você que tem 30 anos? O que você estava fazendo há 52 anos atrás, você que tem 50? Provavelmente você estava participando de uma reunião de planejamento da sua encarnação. E naquele momento os Espíritos permitiram que você tivesse acesso ao que você fez nas suas últimas 5 encarnações. E você olhou para aquilo e falou: já sei do que eu preciso. Na linha do tempo, volta novamente, 52 anos para cá agora, 32, aqui agora. O que você está fazendo desse planejamento?
Se Jesus te chamasse agora para uma conversa de 1 hora com ele, como teve Zaqueu, o que você iria dizer para ele agora, olhando nos olhos do Cristo? E o que será que Jesus estaria dizendo para você agora? Não sei. Mas se você quiser fazer uma pergunta a ele, fica uma sugestão. Senhor, me dá a consciência espiritual daquilo que eu preciso fazer. Muita paz, muita luz a todos. Que Deus nos ilumine. Obrigado.